Enquanto fazia uma entrega, o entregador descobriu por acaso que, na sala da casa do cliente, havia um uniforme de policial pendurado. Ele não conseguiu evitar olhar para ele mais algumas vezes, e até o ato de cobrar o pagamento fez de forma um pouco distraída. Embora o homem que havia feito o pedido tenha achado aquilo estranho, não deu muita importância. Mas, justamente quando estava prestes a comer, a campainha tocou novamente. Era o entregador que havia voltado. Assim que entrou, contou ao policial um acontecimento estranho e misterioso. Durante os últimos 3 meses, todas as quintas-feiras às 12h34, ele recebia um pedido fixo da mesma garota. Em cada pedido havia 1 ou 2 bilhetes com brincadeiras divertidas, fosse para levar um sachê extra de ketchup ou até mesmo uma lata de Coca-Cola bem gelada. Toda vez que a garota recebia a comida, usava uma máscara facial de desenho animado diferente. Ela não dizia uma única palavra, mas seus olhos transbordavam alegria. Era como um pequeno jogo exclusivo entre os dois, algo que tornava os dias exaustivos de trabalho do entregador um pouco mais suportáveis. Todos os seus pensamentos de primeiro amor estavam voltados para a garota. Toda quinta-feira, ele aguardava ansiosamente pelo pedido dela, mas naquela quinta-feira, a situação mudou. A garota não apenas fez o pedido mais cedo do que o habitual, como também não deixou nenhum bilhete. O coração do entregador apertou. Naquele momento, ele teve a sensação de que algo estava errado. Ele subiu em sua moto elétrica e correu até lá, mas quando bateu a porta, não ouviu nenhum som vindo de dentro. Encostou o ouvido na porta e achou ter ouvido um leve ruído. Pensando que a garota estivesse fazendo uma brincadeira, fingiu ter ouvido sua voz. Dessa vez a porta se abriu. Era a mesma máscara de desenho animado de sempre, mas nos olhos que apareciam não havia sequer um traço de sorriso, apenas um medo impossível de esconder. No momento de receber o pedido, a garota apertou com força a mão de Mark. Naquele instante, porém, ele não deu importância. Só depois de ir embora, a expressão assustada dela continuou se repetindo em sua mente. De repente, ele percebeu que aquilo era um pedido de ajuda. Mark voltou correndo, mas por mais que batesse na porta, já não se ouvia nenhum som lá dentro. As batidas insistentes chamaram a atenção de um vizinho. Mark explicou rapidamente que era entregador e que acabara de entregar comida para a garota daquela casa. Mas o vizinho disse que não morava ninguém ali e chamou imediatamente a polícia. Quando os agentes chegaram, confirmaram com a administração do condomínio que a proprietária da residência, Lisa, havia morrido em um acidente de trânsito 6 meses antes. Desde então, a casa permanecia vazia. Ninguém morava ali. Todos pensaram que Mark havia tido alucinações por ter passado a noite acordado e provocado um alarme falso. Mas apenas Mark sabia com absoluta certeza que tudo era real. Ele procurou desesperadamente os registros dos pedidos dos últimos 3 meses para tentar provar isso. No final, a polícia não abriu um processo criminal por não haver uma vítima claramente identificada e apenas registrou a ocorrência. Porém, Mark não conseguia se livrar daquele peso. Todas as noites, o rosto da garota usando máscara voltava à sua mente. Até no trabalho ele permanecia distraído. Até que um dia, ao entregar comida na casa de um policial, viu de relance o uniforme pendurado na sala e decidiu contar toda a história. Esse policial, que trabalhava há mais de 10 anos como perito forense, também acreditou inicialmente que Mark estivesse sofrendo de estresse excessivo e problemas psicológicos. Por isso examinou suas pupilas e descobriu que ele estava completamente normal. Mas, segundo os regulamentos, sem uma vítima claramente identificada, a polícia não poderia abrir uma investigação formal. Mesmo assim, o policial decidiu ir pessoalmente ao local, acompanhado de um especialista em psicologia criminal e de agentes técnicos para inspecionar aquela suposta casa assombrada. Ele jamais imaginou que aquela inspeção revelaria algo ainda mais estranho. A casa parecia limpa e organizada, sem sinais de que alguém tivesse vivido ali, mas tudo transmitia uma sensação estranha. Embora a geladeira estivesse sem energia, ela ainda liberava ar frio. Tanto da torneira quanto do vaso sanitário saía água limpa. Vale lembrar que em qualquer casa desocupada por mais de 15 dias, a água parada nos canos já estaria turva e jamais estaria tão limpa. Logo depois, perto do ralo do banheiro, a polícia encontrou um fio de cabelo com o folículo preservado. Na ciência forense, apenas cabelos que caíram nas últimas 24 horas mantêm o folículo intacto. Era evidente que alguém havia estado naquela casa recentemente. O mais assustador foi que, após analisar o computador da residência, uma policial descobriu que exatamente 7 dias após a morte da proprietária, o computador havia voltado a ser utilizado de repente. O usuário apresentava exatamente os mesmos hábitos de navegação da falecida Lisa. Visitava os mesmos sites, jogava os mesmos jogos e até os horários de acesso coincidiam perfeitamente. Mas o mais inquietante era que toda a casa estava impecavelmente limpa. Além daquele cabelo, não foi encontrada uma única impressão digital completa. Como a fechadura da porta não apresentava sinais de arrombamento, suspeitaram que os pais de Lisa talvez tivessem entregado uma chave a outra pessoa. Então foram visitá-los. O homem confirmou que sua filha Lisa realmente havia morrido em um acidente de trânsito e que, além da cópia mantida pela administração do condomínio, nunca haviam dado as chaves a mais ninguém. Ele também explicou que a chave que Lisa carregava havia desaparecido após o acidente. Em seguida, coletaram uma amostra de DNA do pai de Lisa. Porém, os resultados revelaram que aquele cabelo recente encontrado perto do ralo não pertencia de forma alguma a Lisa. A polícia concluiu que certamente estava deixando escapar algum detalhe importante. Mark contou que a garota sempre usava uma máscara facial quando abria a porta. No entanto, segundo os amigos de Lisa, ela nunca usava máscaras quando estava viva. A polícia encontrou imediatamente uma pista decisiva. Todos voltaram à casa e examinaram cuidadosamente as máscaras guardadas em uma gaveta. De fato, em uma das embalagens conseguiram extrair meia impressão digital. Mas aquela meia impressão não era suficiente. De acordo com a investigação
investigação, a polícia acreditava que a garota da máscara vivia naquela casa havia quase 6 meses. Portanto, era impossível que nunca tivesse sido vista pelos vizinhos. Então foram conversar com uma senhora idosa que morava no mesmo prédio. A mulher contou que, apenas uma semana antes, aquela garota havia salvado sua vida. Na ocasião, ela voltava das compras quando sofreu uma queda brusca de açúcar e quase desmaiou. Foi justamente nesse momento que encontrou a garota ao abrir a porta. Enquanto observavam os prédios ao redor, os investigadores descobriram que, no edifício em frente, um rapaz gravava vídeos constantemente. Eles perceberam imediatamente que era muito provável que ele tivesse registrado imagens daquela janela sem querer. Com essa esperança, localizaram o rapaz através de suas redes sociais e conseguiram contato com ele. Após analisarem um por um os vídeos publicados, finalmente encontraram o que procuravam. Em um dos vídeos, a silhueta da garota aparecia claramente.